Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, em Lucas. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bem, irmãos, esse é um texto bastante conhecido nosso, e que o Senhor trouxe ao meu coração para nós iniciarmos esse estudo de hoje, e o que nós precisamos considerar hoje diante do Senhor estamos sendo obedientes ao Senhor, ou a nossa vida está ainda de forma com que nós realmente com que nós conduzimos ela. Irmãos, como nós precisamos ouvir a palavra do Senhor e então que a palavra possa confrontar nós. Porque essa é uma palavra bastante dura que o Senhor vem trazer para nós, dizendo assim, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Né? Se é Senhor, só há uma palavra na nossa parte, é sim, Senhor. Agora, por que nós tomamos rédea da nossa vida e controlamos a nossa vida do jeito que a gente quer? Por quê, irmãos? Porque o nosso coração ainda está apegado a esse mundo, ainda está enraizado nesse mundo, e o Senhor precisa, pela sua graça, pela sua bondade, visitar o nosso coração para nos desarraigar desse mundo, né? Para nos tirar desse mundo, para que Ele possa nos arraigar no reino celestial, pelo qual Ele está lutando até hoje com as nossas vidas. Então Ele vem trazendo uma palavra bastante firme para nós, vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu vos mando. Aí Ele dá um exemplo, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, né? E essa rocha é Cristo. O alicerce é a obra de Cristo. Então, irmão, se a nossa vida está nesse alicerce firme, irmãos, vai vir tribulação. Não se preocupe. Não queira fugir deles, porque eles virão, eles te alcançarão. Mas se nós estivermos firmes no Senhor, essas tribulações que virão não nos atingirão, não nos arrancarão. Por quê? Porque a nossa vida está pautada em Cristo e sua obra. Nada nos abala. Vamos passar sim por tribulação, mas temos plena convicção de que nesse trecho que nós estamos passando de dificuldade, o Senhor está junto conosco. O Senhor está conduzindo as nossas vidas. O Senhor está nos usando. O Senhor está falando a cada um de nós. Isso é a preciosidade da palavra do Senhor, irmãos. Como nós precisamos nesse tempo do fim. Porque, irmãos, nós somos as últimas gerações. Olha lá se não formos a última. Porque Cristo está para voltar, né? Esse mundo não aguenta mais uma temporada, um longo período, porque ele está se deteriorando cada vez mais. E o Senhor está trazendo urgente em nossos corações uma palavra de exortação, uma palavra de nós estar firme, uma palavra de nós estar olhando somente para o Senhor, sabe? Então, o nosso dia a dia, como está sendo? Nós temos recebido
o poder de Deus para vivermos, o poder de Cristo. João 14, 20, fala assim: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aqui que eu quero chamar a nossa atenção. O Senhor Jesus dizendo: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e eu também o amarei, e eu virei para ele e me manifestarei a ele, né? Aqui está o segredo do nosso viver, de nós vivermos o poder de Cristo Jesus, que prometeu que todo o poder foi dado a ele. Lembra lá na grande comissão? Todo o poder me foi dado, né? E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazendo o quê? Se manifestando a nós, né? Manifestando nós como, irmão? No poder de Cristo. O poder dele está sendo manifestado através de nós, como? O amor, no amor, na perseverança, na obediência, né? Em tudo no domínio próprio. Então tudo isso é o poder de Deus, é o poder de Cristo que ele vai trazer para cada um de nós. Então, irmãos, como nós precisamos olhar nesses dias que nós estamos vivendo, como é que está sendo a nossa vida? Estamos sendo transformados dia a dia na semelhança de Cristo? Ou ainda, infelizmente, a nossa vida está tão pautada naquilo que nós achamos e naquilo que nós queremos, que o principal da nossa vida é nós mesmos, não, irmãos? A partir do momento em que nós somos do Senhor, a partir do momento que nós nascemos de novo, a partir desse momento a nossa vida pertence ao Senhor. E é Ele quem vai conduzir, é Ele quem vai dar direção para nós. Por isso que há uma necessidade, irmãos, de uma consagração ao Senhor, de uma intimidade com o Senhor. Uma necessidade de nós termos uma prática do nosso quarto fechado diante do Senhor, para nós podermos clamar para Ele, para que a vida dele possa ser manifestada em nós, né? Então, colocando esse pano de fundo, agora nós podemos iniciar o nosso estudo de hoje, Êxodo capítulo 16, do verso 1 em diante. Partiram de Refidim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem vos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxe a esse deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se ando na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que comer, o que colheres, e será o dobro do que colhe em cada dia. Então disse Moisés a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor,
porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Portanto, o Senhor ouviu as vossas murmurações, com o que vos queixeis contra ele, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhe: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho, que caía da superfície do deserto, uma coisa fina, semelhante à escama, fina como a geada, sobre a terra. Vendo-as, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vos alimentar. Amém? Irmãos, aqui nós temos uma porção da palavra muito interessante, que nós vamos ver alguns princípios que nós podemos tirar daqui desse texto para o nosso dia a dia. Lembre-se que o Senhor tem chamado nós à obediência. O Senhor tem chamado nós para que nós possamos ser homens e mulheres prudentes diante dele em toda a sua palavra. Porque o que estava acontecendo aqui? O povo já tinha passado pelo Mar Vermelho, o Senhor tinha aberto o Mar Vermelho, eles passaram pelo Mar Vermelho, e então eles já estavam no deserto, né? Estavam perto do Monte Sinai. Então eles já tinham andado um trecho para dentro do deserto, e então eles começam a murmurar, né? Viram a glória do Senhor, viram o Mar Vermelho se abrindo, passaram em seco, viram o exército de Faraó sendo morto ali no mar, né? Quando o mar se fecha. Então eles viram tudo isso, irmãos, e continuaram murmurando, olhando lá para o Egito. O Egito, nós tínhamos carne, nós tínhamos pão, nós tínhamos todo o conforto lá. O Senhor podia ter nos matado lá e não trazer nós nesse deserto. E o que eu quero chamar a atenção para nós, irmãos? Nós fomos crucificados com Cristo. Nós já recebemos a obra de Cristo. Lembra lá? O homem prudente é aquele que, para edificar a sua casa, ele cavou, abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Nós já temos condições, irmãos, de edificar a nossa casa sobre Cristo e sua obra. Por quê? Porque nós morremos com Cristo. Nós, naquela cruz, Cristo nos atraiu no seu corpo para levar a nossa natureza à morte, né? E agora ele nos convida, na sua ressurreição, ele convida nós a seguirmos os passos dele. A seguirmos os passos dele. E como que nós vamos seguir os passos dele, irmãos? Nós estamos como esse povo, num deserto. Porque o deserto fala de aflição. Um deserto fala de provas. Um deserto fala de dificuldades, né?
E é isso que nós estamos enfrentando hoje. O Senhor já nos tirou do mundo, como nós vemos lá, o mundo, o Egito simboliza o mundo. Então o Senhor tirou aquele povo do Egito, passou pelo mar, para que eles não pudessem retornar mais ao Egito, para aquele lugar, né? Então, e conosco é a mesma coisa. Conosco o Senhor já nos tirou desse mundo, porque nós morremos para esse mundo. Estamos vivos para Deus. Agora o Senhor, ele quer ser o nosso Senhor. Ele quer conduzir as nossas vidas, dia após dia, na dependência dEle. Não segundo o que nós achamos, não segundo o que nós queremos, e não segundo aquilo que é melhor para nós. Aquilo que aparentemente pode ser ruim para nós, mas é o melhor que o Senhor tem para nós, porque lá na frente vai redundar em glória, honra e louvores ao Senhor. Então, irmãos, essa dificuldade que você está passando, essa tribulação que você está passando, não se preocupe, ela vai passar. Por quê? Porque o Senhor prometeu, e o Senhor está passando junto com você, não é só você. Mas nessa tribulação Ele quer falar com você. Ele quer falar com cada um de nós. Ele quer nos conduzir para que nós possamos perceber que não é mais a nós que damos rumo à nossa vida. É Ele, é Cristo Jesus, que dá rumo para as nossas vidas. Então nós precisamos compreender essas verdades para que possamos viver aos pés do Senhor, né? Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse texto aqui está no verso 8. A palavra do Senhor fala assim: prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixeis contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E aqui, a primeira exortação que nós precisamos receber da parte do Senhor é: somos dele, vivemos para ele, cremos na obra que ele realizou em nós, então a nossa vida não pertence mais a nós. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos compreender, essa verdade. E se a nossa vida não pertence a nós, por que nós estamos tomando tantas decisões e não estamos indo aos pés do Senhor? E quando tomamos algumas decisões, nós tomamos algumas decisões erradas e corremos para o Senhor e ainda reclamamos diante do Senhor, por que nós estamos sofrendo? Porque nós somos filhos, né? Nós somos filhos. Então, irmãos, como nós precisamos ir aos pés do Senhor? Porque quando nós murmuramos pela situação da nossa vida, quando nós achamos que a nossa vida não está adequada com o que nós merecemos, sabe o que nós estamos reclamando contra o Senhor. Nós estamos falando para o Senhor que o Senhor está conduzindo nós por caminhos errados, que se nós conduzíssemos a nossa vida seria muito melhor. Então essas coisas, como nós precisamos, irmãos, compreender essas verdades para que realmente nós possamos viver a nossa vida olhando somente para Cristo e sendo conduzido por Ele, e em tudo que nós fizermos estejamos contentes, porque é a mão do Senhor conduzindo a nossa vida. Porque o deserto, como eu falei, o deserto tem aflições, no deserto tem dor, e é esse ponto que nós estamos, é aonde nós estamos. Agora tem um objetivo para tudo isso, né? E o Senhor, só que nesse deserto, o Senhor quem vai conduzir as nossas vidas. É Ele quem vai dar a direção para nós, é Ele quem vai levar nós para aonde realmente a nossa vida possa ser uma vida que glorifique o nome do Senhor. E para glorificar o nome do Senhor hoje, irmãos, há
uma necessidade de nós negarmos a nós mesmos. E quando nós negamos a nós mesmos, ô irmão, que sofrimento, que dificuldades. Sabe? Porque nós estamos tão agarrados a esse mundo que o Senhor diz, se você quiser, aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe? Para seguir o Senhor, nós precisamos tomar a nossa cruz. Nós vimos no domingo passado alguns aspectos do nosso viver que nós devemos tomar a cruz. Com a nossa família, porque o Senhor Jesus disse, aquele que ama mais pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais filho, filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Né? Em relação ao mundo, ele fala também, aquele que ama mais as coisas desse mundo, aquele que não tomar a cruz diante desse mundo, não pode seguir ao Senhor. Né? Então, como nós precisamos, irmãos, a nossa vida precisa ser vivida, pautada na cruz, tomando a cruz para seguirmos o Senhor todos os dias de nossas vidas. Então, irmãos, esse texto fala algo bastante interessante para nós, porque muitas vezes nós olhamos para o mundo, como nós amamos o mundo, como nós amamos as coisas que tem no mundo, como nós queremos, muitas vezes nós se esforçamos tanto para querer uma coisa que o Senhor não tem para nós, mas nós lutamos, esquecemos do Senhor. Né? A gente quer tanto uma casa tão confortável que o Senhor muitas vezes ele tem uma casa para nós, mas uma casa segundo a vontade dele, mas nós não queremos segundo a vontade do Senhor, nós queremos segundo a nossa vontade e vamos lutar, e sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o Senhor de vista nesse andar, porque as fascinações do mundo, as riquezas desse mundo sufocam a palavra que está em nós. Então essas coisas nós precisamos compreender diante do Senhor para que nós não amemos as coisas desse mundo. Nós podemos usar as coisas desse mundo e devemos usá-las, mas não deixar esse mundo usar nós, porque em primeiro lugar é o Senhor. É o Senhor. E aí todas as coisas o Senhor vai acrescentar segundo a vontade dele para cada um de nós. Então, irmãos, não murmuremos, não desejemos além daquilo que o Senhor tem para nós. Não desejemos. Por isso e para nós compreender mas vou dizer, como é que eu compreendo aquilo que Deus tem para mim, né? A palavra do Senhor, a obediência ao Senhor, a comunhão com o Senhor. Porque, irmãos, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, irmãos, ele está passeando aqui no nosso meio. Sabe? Ele está em cada um de nós. Cristo está aqui convencendo cada um de nós, né? Então, ele fala aos nossos corações. Ele fala no coração, ele fala na nossa mente, ele fala em todos os aspectos, ele fala conosco. Agora, nós é que não ouvimos. Nós é que damos as costas para o Senhor, porque quando ele fala conosco. Né? Então, como que está a nossa comunhão diária com o Senhor? Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem comunhão com a palavra de Deus uma vez por semana, quando a gente vem no culto. Fora isso, a gente não tem comunhão com a palavra. Como que nós vamos ouvir o Espírito Santo falar conosco? Ele não fala. Porque nós não temos intimidade, nós não o conhecemos e não deixamos ele nos conhecer. Sabe, irmão? Então, como nós precisamos, para que nós amemos o Senhor, amemos a palavra dele, nós precisamos conhecer quem ele é, nós precisamos ter intimidade com ele, porque daí ele vai se manifestar a cada um de nós. Né? Agora, qual é a função do deserto, para o povo de Israel e para nós? Vamos andar um pouquinho vamos lá para Deuteronômio,
Deuteronômio capítulo de número 8. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes desses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Amém? Então, nós podemos ver qual é a função do deserto. Qual foi a função do deserto sobre o povo de Israel e qual é a função do deserto na nossa vida, né? É para o Senhor nos provar o que realmente está no nosso coração, o que realmente nós temos. Então, irmãos, como nós precisamos compreender que naquele deserto, aqueles 40 anos, o Senhor guiou aquele povo, não deixou eles um segundo só. O Senhor guiou eles naquela nuvem, de dia como sombra e à noite como fogo, para que eles não morressem de frio. Foram os 40 anos. E sabe como que eles andavam? Eles tinham que andar debaixo da nuvem. Se eles saíssem da nuvem, eles morreriam. Então, quem dava as ordens, quem guiava eles, era o Senhor. Porque quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover. Quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Então, quem ditava as regras ali era o Senhor, né? E a gente pode ver muito bem aqui no verso 2, dizendo assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou na sua vida. Então, irmãos, quem guia nós? Quem está por trás de tudo aquilo que está acontecendo conosco? É o Senhor. Porque para que isso? Para quê? O que Ele quer com isso? Ele quer mostrar para nós, não é porque Ele conhece nós. Ele sonda o nosso coração, Ele sabe quem nós somos, mas o Senhor quer mostrar para nós, para cada um de nós, que sem Ele nós não somos nada e sem Ele nós não conseguiremos ir a lugar nenhum. Sabe, então Ele está nos guiando, Ele está deixando nós passar dificuldades, Ele está permitindo que nós vamos para alguns lugares que nós não queríamos ir, ou que nós escolhemos e damos de cara na parede, e Ele está permitindo isso acontecer conosco. Para quê? Para mostrar que o nosso coração é um coração que não ama o Senhor. Sabe? Então essa é a função do deserto. Então, irmãos, quando você estiver passando por dificuldades, busque a mente do Senhor. Mas não busque o Senhor para você sair dessa dificuldade, porque Ele não vai te tirar. Busque a mente dEle para que Ele possa te guiar nessa dificuldade, para que Ele está junto com você. Você está sofrendo, mas Ele está ali ao seu lado. E muitas vezes, irmãos, Ele está te carregando no colo. Muitas vezes você não está percebendo, mas o Senhor está dizendo assim: não, vamos, meu filho, vamos, que está quase passando. Já vai acabar. Daí, quando a gente termina aquela tribulação, a gente olha para trás e diz: puxa vida,
como o Senhor me ensinou nesse caminho, como eu fui abençoado com essa dificuldade que o Senhor trouxe ao meu coração. E nos prepara, e o Senhor visita o nosso coração e nos prepara para outro deserto. Talvez um pouquinho pior do que aquele de trás. Para quê? Para nos conduzir. Então, irmão, o deserto ele vai durar a vida toda. Toda a vida que você estiver aqui, até aquele grande dia, você vai estar passando por deserto na sua vida. Mas saiba de uma coisa, nesse tempo que você vai viver, Ele não vai te abandonar. Todos os dias Ele está ali. Todos os dias Ele vai querer comunhão com você, comigo. Todos os dias Ele quer conduzir a nossa vida. Só que ele deseja que nós somos filhos obedientes, porque aqui no verso 5 diz, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor assim te disciplina o Senhor teu Deus. Assim como nós disciplinamos os nossos filhos. Para que nós disciplinamos nossos filhos? Para que eles possam ser homens e mulheres amanhã amadurecida. E o Senhor faz a mesma coisa conosco, irmãos. Nos disciplina, nos corrige, para que amanhã nós sejamos transformados na imagem de seu Filho. Né? Então toda a disciplina que o Senhor traz para nós tem essa finalidade, para nos conduzir para Ele. Agora temos mais um texto aqui em Deuteronômio mesmo. Vira a página aí no capítulo 10. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Pois para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje vos ordena para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não ameis, e não mais endureceis a vossa cerviz. Amém? Então aqui chama a nossa atenção, e um ponto que eu quero chamar, o que o Senhor quer ganhar de nós, irmãos? O nosso coração. O que o Senhor requer de nós? Obediência no nosso coração. Porque a palavra de Deus diz assim, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mas o Senhor disse assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo para ver o que há nele. Sabe, então, esse coração corrupto, o Senhor, Ele quer trabalhar nesse coração, transformar esse coração. Por isso que aqui, irmãos, o texto é muito prático, mostrando para nós o que o Senhor requer de nós, né? Ele requer obediência, que temamos a Ele, que andemos nos seus caminhos e os ameis, e nós sirvamos Ele de todo o nosso coração e de toda a nossa alma, né? Se nós formos lá para o livro de Mateus, capítulo 7, se não me engano, vai dizer lá, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
né? Então o Senhor requer de nós obediência exclusiva para Ele, né? Então e aí a gente sempre vai se encontrar da seguinte forma: o coração do homem é enganoso, né? O coração do homem é enganoso, o coração do homem. Mas se nós formos ver lá em Ezequiel 36, a partir do verso 25, o Senhor, Ele tirou o coração de pedra. Ele nos deu um coração de carne, né? Lá em Ezequiel, ele começa dizendo assim, no verso 25, então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, dar-vos-ei espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. E porei o meu espírito, né? Por quê? Porque Ele nos deu um espírito novo, agora Ele pode botar o espírito dele para moldar esse coração de carne que Ele nos deu, né? Agora, qual é o proceder nosso? Que muitas vezes nós ficamos olhando assim: ah, mas eu não posso confiar no meu coração porque o meu coração é enganoso. Eu não posso... Irmãos, nós temos a vida de Cristo dentro de nós, né? Nós temos a vida ressurreta de Cristo em nós, o Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. Aí nós precisamos ter comunhão com Ele para nós guardar o nosso coração nele, né? Nós não podemos confiar cegamente no nosso coração, mas nós confiarmos no Senhor. Os irmãos querem ver Provérbios 4, a partir do verso 20, nós vamos ler. Nos diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, para que porque dele procede as fontes da vida. Amém? De tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, o que significa isso, irmãos? Significa uma comunhão íntima com o Senhor. Significa que nós não vamos confiar no nosso coração, mas nós vamos guardar o nosso coração no Senhor. A comunhão nossa vai ser com o Senhor. Não vai ser por aquilo que nós sentimos. Vai ser por aquilo que o Senhor leva nós a sentir. Porque se nós confiar no nosso coração, Ele é enganoso. Ele vai nos conduzir por lugares que não são agradáveis a nós, sabe? E agora, se nós pegar esse texto e for lá para o Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 15, nós vamos ver algo muito interessante, que o Senhor Jesus confrontando os religiosos, né, sobre comer sem lavar as mãos. Então, os discípulos do Senhor entraram no campo e pegaram espigas de trigo, estavam comendo, e os fariseus chegaram pelos os teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Mas eu não quero pegar todo o texto, eu quero só pegar aqui a explicação do Senhor Jesus a partir do verso 15. Mateus 15, 15. Os irmãos depois leiam esse capítulo, os irmãos vão ver o confrontar do Senhor com os anciões que confrontaram ele sobre o comer sem lavar as mãos. Aqui no verso 15 ele fala assim: então lhes disse Pedro:
explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escusos? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfemas. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém? Então o que eu quero chamar a atenção, irmão? Esse coração que brota, que procede esses maus desígnios, o Senhor trocou. O Senhor trocou. O Senhor deu um coração de carne agora para Ele moldar. Agora o que nós devemos fazer? Confiar o nosso coração ao Senhor. Não mais naquilo que nós achamos. Nós não andamos por sentimento, irmãos. Eu senti um negócio, que eu estou querendo fazer um negócio, mas eu senti uma paz tão grande no meu coração e que é a vontade do Senhor fazer isso. Não faça isso. Ouça a voz do Senhor. O Senhor vai falar ao teu coração. Sabe, Ele vai falar ao teu coração. E você não vai andar por sentimentos, você não vai andar por apertos, você vai andar por aquilo que a palavra do Senhor fala ao seu coração, ao seu ouvido, sabe? Então, esse coração aqui, o Senhor, por isso que Davi, naquele Salmo 51, ele diz, cria em mim, ó Deus, no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Me dê um coração novo, Senhor. Porque esse meu coração, que muitas vezes eu confio nele, cada vez me leva mais para lugares que eu não desejo ir. E assim é o nosso coração, irmãos. Como nós precisamos que o Espírito do Senhor leve nós a lugares aonde nós possamos realmente viver uma vida de consagração a Ele, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de entrega para o Senhor. E não mais segundo aquilo que nós achamos ou aquilo que nós queremos. Porque lembre-se, irmão, nós estamos num deserto. E esse deserto tem sofrimento. Esse deserto tem angústia. E esse deserto só deve ser caminhado pela fé, olhando para Cristo. Por isso que ele fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade, porque nós somos ansiosos. Mas o Senhor deu uma solução para a ansiedade. Ele diz, lance sobre mim. Né? Aí o Senhor Jesus disse lá aqui em Mateus mesmo, diz, não andeis ansiosos por aquilo que vocês vão comer ou por aquilo que vocês vão vestir. Não andem ansiosos por isso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele dá os exemplos ali, olha, vocês estão tão preocupados com a comida, olha os pássaros. Um exemplo tão simples, os pássaros eles não têm celeiro, eles não ajuntam, e o Pai cuida deles, todos os dias o Pai cuida deles. Vocês estão preocupados com que vocês vão se vestir? Olha os lírios dos campos, eles não fiam, eles não trabalham, mas o Pai, aí ele dá o exemplo de Salomão, nem mesmo esse lírio, ele está tão belo de manhã, à noite ele murcha, outro dia vai ser jogado no fogo. Olha Salomão, nem Salomão se vestiu como um deles, e à noite o Senhor... Então preste atenção, não ande ansioso por essas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, para que então a vida do Senhor possa ser conduzida segundo a vontade do Senhor. 2 Pedro capítulo 1, verso 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doado todas as coisas que conduzem
a vida e a piedade, pelo conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtudes. Amém? Então veja só, pelo divino poder, ele nos chamou, sabe? Ele nos chamou. Ele nos chamou para quê, irmãos? Para termos uma vida de piedade. Piedade, amor, né? Então a vida de Cristo, irmãos, ela foi manifestada a nós, porque se lá em Efésios 2 vai dizer assim, ele vos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Sabe, ele nos deu vida. Então aqui pelo poder de Deus, ele nos deu vida, né? Para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos conhecer completamente aquele que vos chama para a sua própria glória e virtude. É para que ele nos deu vida para nós conhecê-lo, para nós andar com ele, para nós seguir os seus passos, para que ele todos os dias possa se manifestar a nós, aonde nós estiver. É para isso que ele chamou cada um de nós, para mostrar que nós, pelo conhecimento que ele nos chamou com a sua própria glória e virtude. E aí o verso 4 vai dizer assim, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. E aqui, mais uma vez, irmãos, o poder de Deus, o conhecimento dele, que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, é para um objetivo, para que a natureza divina pudesse ser implantada em nós. É por isso que lá em Romanos capítulo 8, vai dizer assim no verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, irmãos. Então aquilo que você está passando, irmão, pode ter plena convicção de que se você guardar o teu coração no Senhor, você vai vencer, porque Ele está com você, né? Para a glória dEle. Então esse verso 4 nos fala que a promessa dEle é que a natureza divina será implantada em nós. Por quê? Porque quando nós cremos, quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo veio habitar em nós. E tudo que o Espírito Santo está fazendo hoje é revelar Cristo em cada um de nós. Naquele texto que nós lemos lá de João 14, nós lemos o verso 22, né? Onde fala que ele se manifestará. Mas no 23 ele diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que beleza. Sabe, então, irmãos, essas palavras, essa palavra do Senhor é tão graciosa porque Ele está nos conduzindo num deserto, numa dificuldade, mas Ele fala para nós, guarda o teu coração. Guarda o teu coração em mim. Coloca a tua confiança em mim. E ande nos caminhos que eu quero que você ande. O verso 5 diz, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Né? Então, veja só, irmãos, ele fala assim, vocês devem reunir toda a vossa diligência, todo o vosso empenho precisa ser colocado nesse foco de vocês irem e investigarem completamente a palavra que eu estou falando para vocês, porque eu quero transformar, eu quero passar a minha natureza, a natureza divina para vocês, que é a expressão do Filho amado,
em cada um de nós pelo Espírito Santo. Então ele diz: guarda o teu coração em mim e atente para que vocês me conheçam cada vez mais. Então nós precisamos, irmãos, fazer uma diligência, pegar todo o nosso conhecimento diante do Senhor para buscar a mente dele, para buscar o conhecimento dele, para que então ele possa ser tudo em nós, né? Mas para isso, irmãos, nós precisamos tomar uma posição diante do Senhor. Nós não podemos mais ficar do jeito que nós estamos, um pé cá, um pé no mundo, um pé aqui, porque esse Senhor, ele começou a boa obra em nós. Agora nós podemos atrasar ele. Nós podemos atrasar o Senhor de trabalhar em nós. E não é conveniente, irmãos, sabe por quê? Porque o Senhor tem todo o tempo do universo, nós é que não temos. Nós não temos mais tempo nenhum. Então a palavra de Deus, como diz lá em Hebreus: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça o vosso coração. Sabe? Então para nós, o último texto lá em Salmos, Salmo de número 27, olha o verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor o Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Amém? Só esse verso aqui já nos encheria nos daria ânimo, irmãos, para nós lutarmos durante essa semana toda, né? Porque o Senhor Ele é a nossa luz, Ele é aquele que nos guia, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que quer moldar, fazer tudo para nós, e Ele é a nossa salvação, né? Então, se Ele é a nossa salvação, por que nós temos medo de algumas tribulações que nós enfrentamos? Se Ele é a fortaleza da nossa vida, para que nós ficamos com tanto medo das adversidades do dia que nós enfrentamos? Irmão, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor para que realmente a nossa vida seja uma vida guardada pelo Senhor. Uma vida onde nós somos homens e mulheres prudentes diante do Senhor, onde nós realmente temos lançado o nosso alicerce sobre aquela rocha que é Cristo, esse alicerce firme que é a obra de Cristo, e a nossa vida está em cima desse alicerce. Nada vai nos abalar, irmãos. Por mais que nós tenhamos esse sofrimento, nós podemos glorificar o nome do Senhor no meio desse sofrimento. Lembra de Paulo e Silas na prisão, açoitado por pregar a palavra do Senhor? Mas à meia-noite aqueles homens estavam louvando e adorando ao Senhor, né? Então esse é o ponto. Mas para isso, irmãos, para que isso aconteça para nós, agora olha o verso de número 4 aí. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Uma coisa peço, uma coisa. Não queira muitas coisas, queira uma coisa só. Que coisa é essa? O Senhor. Que nós possamos morar, né? Uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei, sabe? Eu me empenharei, porque, irmãos, muitas vezes nós temos a seguinte ideia: eu criei na obra de Cristo, a graça me alcançou, a graça chegou até mim, agora eu vou esperar no Senhor para Ele mover o meu coração para que lado que eu vou. Irmãos, quando você creu, você recebeu o Espírito Santo dentro de você. E quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu dons
dons para exercer aonde, irmãos? No corpo. Quando você nasceu de novo, quando o Espírito Santo veio em você, ele te batizou num corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça. E você, cada um de nós somos os membros, somos muitos membros, mas um só corpo em Cristo Jesus. Então, irmãos, você deve buscar uma coisa só, o Senhor, sabe? Buscar esse Senhor, mas não esperar de braços cruzados, que Ele não vai vir. Ele não vai se manifestar a você se você não buscá-lo. Se você não se humilhar na presença dEle. Você vai ser mais presa de Satanás, porque, como diz lá em 1 Pedro, né? O diabo, o vosso adversário, anda em vosso derredor, procurando alguém para devorar. E sabe quem que ele devora? Aqueles que estão de braço cruzado, esperando pela graça do Senhor, porque a graça já veio, a graça já te alcançou, a graça já te salvou, a graça te atraiu na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e a graça de Deus que ressuscitou Cristo, ressuscitou você também. Agora ele diz assim, agora ande. Se você quiser, você já tem tudo. Se você já tem tudo, agora se você quiser vir junto comigo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmão, nós precisamos aprender a botar o pé na água. Sabe, botar o pé na água. Eu fico olhando, irmãos, eu leio Josué, eu fico sabe, aquele povo, o Senhor dá ordem para Josué, diz, ó, Josué, você vai levar esse povo para entrar na terra de Canaã. Moisés foi precioso aos pés do Senhor, Moisés foi um servo do Senhor extraordinário, mas Josué teve a oportunidade de entrar com esse povo, sabe, na terra de Canaã, dividir a terra, sabe, usado pelo Senhor. Por isso que aquele anjo diz, Josué, não temas, ser corajoso e ser forte, que o Senhor é contigo, né? E o que me chama a atenção é quando ele diz assim, Josué, quando aqueles levitas colocaram a arca da aliança, os sacerdotes colocaram a arca da aliança nas costas e levaram. Quando a planta do pé deles bateu na água, a água se abriu e eles passaram, mas só que houve algo muito especial ali, né? Eles se mantiveram no meio do rio. Eles ficaram parados enquanto todo o povo passou. Imagine quanto tempo aqueles homens ficaram ali sustentando a arca da aliança no ombro. E é isso que nós devemos fazer. Irmãos, o Senhor nos chamou para nós colocarmos, nós somos as testemunhas de Deus nessa terra. E nós devemos sustentar o testemunho do Senhor nos nossos ombros. Não é porque nós temos força, é porque o Espírito Santo habita em nós e é o Espírito Santo que nos dá poder para isso. Para testemunhar onde nós estamos, aonde nós vamos. É por isso que nós devemos guardar o nosso coração no Senhor, para sermos essas testemunhas preciosas, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que ele vai devorar? Ele vai devorar aquele que está de braço cruzado, esperando pela graça, mas a graça já veio, a graça já nos fez nós ressuscitarmos em Cristo. Muitas vezes nós estamos de braço cruzado, somos presa fáceis para Satanás. Cuidado, você está passando por dificuldades, lute, vá para o Senhor, vá aos pés do Senhor, derrame o seu coração para o Senhor, busque a ajuda de irmãos, corra, não lute sozinho, porque você foi colocado num corpo. Não lute sozinho, não tenha vergonha das tuas dificuldades. Vá aos pés do Senhor, que o Senhor vai te dar homens e mulheres
que você possa confiar, que você possa lutar. Que homens e mulheres que não vão apontar dedo para você, mas vão botar o joelho no chão juntamente com você, para que então para que nós possamos vencer, porque Cristo, Ele venceu, nós somos mais do que vencedores. Então, irmãos, como nós precisamos compreender que nós devemos ser homens e mulheres de uma só coisa. Nada desse mundo, só o Senhor. E essa coisa que nós precisamos, irmãos, que nós devemos buscar, é morar na casa do Senhor. Qual que é a casa do Senhor? Cristo Jesus. Então nós estamos ali firme. Nós estamos num lugar muito firme no Senhor. Para todos os dias da nossa vida, para contemplar. Oh, irmãos, como nós precisamos aprender a contemplar a beleza do Senhor. Como nós precisamos ir para a palavra e ver que Cristo é que nós temos, que Salvador é que nós temos. Irmãos, como nós precisamos contemplar essas coisas e meditar, e daí o final aqui, meditar no seu templo, sabe? Essas verdades da palavra de Deus, elas precisam fazer a diferença nas nossas vidas, irmãos. Porque os dias estão ficando cada vez mais difíceis e vai apertar um pouquinho mais, cada dia vai dar um apertinho mais. Se nós não tivermos firme em Cristo, nós vamos sucumbir às tentações de Satanás e o inimigo vai vencer as nossas vidas e nós vamos abandonar o Senhor que se entregou naquela cruz por cada um de nós. Então que nós tenhamos um coração de arrependimento. Um coração de arrependimento. Para que então a vida de Cristo realmente possa fluir em cada um de nós. Para sermos úteis ao Senhor. Para a glória dele. Amém, irmãos?